Os jogos de azar online dispararam as concessões de benefício do INSS por vício em apostas. Aqui no estado, pela primeira vez, uma pessoa recebeu esse benefício. No começo, a sensação é de euforia. Uma euforia, uma emoção assim absurda. Porque às vezes tinha dia que eu ganhava, em 2 dias que eu ganhava no mês de trabalho todinho. Aí isso ilude a gente, mas depois é ladeira abaixo. Mas com prejuízos, as apostas passaram de recreativas a quase levá-lo à falência. Eu fui perdendo. Aí comecei a fazer empréstimo, porque meu nome era limpo na época, o banco dava empréstimo, todos os bancos que você imaginar, aí eu peguei empréstimo. Aí eu peguei dinheiro com a agiota para pagar os empréstimos, porque já estava começando a ficar alto. Aí chegou uma época que eu não tinha mais dinheiro para pagar o agiota. Aí eu peguei dinheiro com outra agiota para pagar esse agiota. Caio estima ter perdido R$50 mil em 6 meses. Até hoje, não conseguiu quitar toda a dívida. Tinha um desejo incontrolável de continuar jogando. Ele precisou buscar ajuda médica para deixar o vício. É uma condição onde a pessoa se vê tomada pela necessidade de jogar compulsivamente, mesmo sabendo das consequências danosas que isso pode trazer para ela, levando à perda de emprego, endividamentos. Pela primeira vez em 2 anos, o Espírito Santo registrou uma concessão de benefício do INSS por jogo patológico. No Brasil, o número de afastamentos por esse mesmo motivo mais que quadruplicou. O vício em apostas e jogos online não é apenas um problema econômico, mas também de saúde pública. Dados do Ministério da Previdência Social apontam um aumento no número de benefícios concedidos por afastamento no trabalho. Esse especialista destaca que o primeiro passo para o tratamento é a pessoa reconhecer que tem um problema. Depois, terapias e medicações ajudam a largar o vício. Mas a vigilância deve ser constante. Existe o tratamento, ele é efetivo, mas ela precisa se engajar, estar motivada para querer mudar isso. Você tem que admitir que tem um problema, que está doente. Hoje em dia, eu posso falar que eu não tenho mais vontade nenhuma. Nenhuma. Que bom, né? E como a gente viu aí na reportagem, o primeiro passo e o mais difícil que a gente sabe que é justamente reconhecer que não consegue parar de jogar, que está afetando a vida, na família, no trabalho, as relações de amizade. Tem gente que vive pro jogo e esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp o seu relato. Tem muitos casamentos acabando. Tem muita gente, tem muita mãe desesperada com o filho, com a filha. Manda aqui pra gente. Luana Marocco já está aqui para ajudar, ela é psicóloga. A gente também recebe aqui a Suelen, que é advogada. Obrigada pela presença de vocês. E hoje eu tenho a honra também de receber o Edson. Obrigada, Edson, pela sua participação aqui com a gente. Olha que interessante. Da última vez que a gente falou sobre esse assunto aqui no programa, o Edson mandou uma mensagem falando: eu preciso de ajuda. Já é um reconhecimento, né, Edson? Em que momento que você se deu conta disso? Então, Roberta, tudo tem um princípio, né? Tem um início. Quando você inicia, tem coisas que você pode iniciar e seguir em frente. Tem coisas que você tem que iniciar e quando você inicia ele, você tem que olhar o que ele te trouxe de benefício e o que ele não te trouxe. Então, quando você enxerga que aquilo não te trouxe benefício, você tem que parar, analisar e ver que você precisa de um apoio, que precisa de uma ajuda. Você chegou a que ponto, por exemplo? O meu ponto, tipo assim, como ele falou ali no início, né, a gente está naquela euforia, opa, eu vou ganhar, vou participar desse jogo, vou conseguir aquilo que a gente almeja, porque a gente nunca consegue aquilo que a gente almeja, a gente tem que buscar sempre a cada dia. Quando eu percebia, tipo, eu estava num trabalho, né, que eu sou motorista, como eu te falei, e a conta do aplicativo do banco da minha esposa é no meu celular, entende? Eu estava sem dinheiro. Naquele momento, falei assim, eu vou abrir a conta do aplicativo da minha esposa, vou botar um pouco de dinheiro aqui nesse jogo e vou jogar, que eu vou ganhar. Abri, né, botei um pouco de dinheiro lá, quando de repente o dinheiro que a minha esposa tinha que pagar as contas de dentro de casa, eu tinha gastado tudo. Aí, nesse momento em que você para analisar,
Chegou a gastar quanto? O que eu faço? Naquele dia mesmo, uns R$800. Em um dia? Em um dia não, né? Em 2 horas de jogo. E como que você faz para você chegar em casa e explicar aquilo para sua esposa, para sua família? Aí Qual foi a sua sensação quando você se deu conta de que você perdeu mais R$800? Rapaz, é uma sensação de insegurança. O que eu vou fazer? O que eu faço para mim, né, chegar para minha esposa? Porque a conta é um dinheiro de pagar a conta dela, não era meu. Era assim, que é nosso, né, na verdade. Um abraço aí para minha esposa, Fabiana, né? E assim, ela sempre me alertou, sempre me passou a situação, rapaz, para com isso que você vai se afundar, você já me vi nessa situação, entendeu? De pegar empréstimo de FGTS e usar no jogo. Usar no jogo. Luana, está aqui um caso clássico e que ilustra muito bem a situação de muitas outras famílias, o quanto que esses jogos têm comprometido a renda familiar e também impactado as relações. Eu aposto que deve ter causado uma treta ali entre o Edson e a esposa dele, um dinheiro que ela ia usar para pagar uma conta e que ele, na verdade, ele gastou tudo com o jogo e perdeu. Perdi. Olha isso, é uma ilustração, Luana? Com certeza. E assim, no caso do Edson, aparentemente, foi até mais rápido a consciência dele, né? Mas muitas pessoas acabam colocando a relação literalmente em risco quando escondem, né? Faz como o entrevistado falou no VT sobre pegar empréstimos, pegar dinheiro emprestado com amigos, agiotas, e aí vai destruindo todas as relações, né? Porque você vai devendo, não vai dando conta de pagar. Os jogos, eles são manipulados para dar errado. De vez em quando, você pode vir a ganhar. O cérebro, que adora uma dúvida, vai querer ficar entrando nesse ciclo até ganhar com aquela sensação. O que poucas pessoas sabem é que o vício, ele rouba o prazer. Então, com o tempo, você já não sente mais prazer. Você está ali exatamente pelo vício em si, não pelo prazer, aquela euforia relatada que a gente sente no início, né, de toda conduta que é viciante, seja por uso de drogas, álcool ou jogos, nesse caso. Como também a gente está muito internalizado na tecnologia de uns anos para cá, né, com estímulos muito facilitadores para a gente ficar preso ali, por exemplo, as redes sociais, as apostas, os jogos, né, essas empresas, elas cresceram muito. Então, em tudo quanto é lugar que você vai, você está sendo estimulado a fazer aquela aposta. Só que você nunca sabe se o seu cérebro tem uma predisposição. Porque o vício, ele nunca está isolado, Beta. Ele sempre está atrelado a alguma condição psíquica já, né? Um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade, déficit de atenção, então, transtorno bipolar, né? Às vezes o paciente ele não sabe, porque os sintomas são brandos, né? E aí isso só piora. Pessoas com dificuldade de lidar com o tédio, né? Porque hoje a gente está sendo hiperestimulado. Ninguém mais permite sentir tristeza. É um erro, você está esquisito, você não é desse mundo se você se sentir triste. E aí você vai mergulhando, né, em fatores que te dão esse prazer imediato. Aí, Suelen, a gente vê que isso tem afetado não só a renda da família, as relações, né, entre marido e mulher, às esse mãe e filho, né, as relações familiares, mas até mesmo no trabalho, com esse primeiro caso que a gente mostrou agora aqui de afastamento do INSS. E aí, qual é a situação que precisa se configurar para chegar a esse ponto? Porque cá entre nós, o judiciário e o INSS não vão dar conta, né? Nem as empresas. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente é isso que ocorre com essa questão de afastamento que nós temos visto que está crescendo. Até eu comentei com a doutora o nome que se chama, né, ludopatia, é a mais comum, ou ludomania, que já é reconhecida pela ONU desde 2018 como transtorno mental. Já há um CID para identificar essa condição. Está aumentando. Está aumentando porque as pessoas, quando ficam nessa condição, já passam por psicólogos, analistas, especialistas, e têm laudos que permitem reconhecer aquele vício em jogos de aposta, em jogos de azar. O que ocorre é que
isso reflete na relação de trabalho, porque se a pessoa tem um afastamento de até 15 dias, ela tem um atestado, é um afastamento justificado, depois ela retorna ao trabalho. Fato é que esse tipo de condição, geralmente, acarreta afastamento por mais de 15 dias. E é aí que envolve a Previdência Social, o INSS, né, que a gente fala. Por quê? Porque essas pessoas têm de ser conduzidas para o INSS, para que possam passar por uma perícia oficial e, sendo constatada realmente a condição relatada de problemas com jogos de azar, jogos de aposta, e se for identificada uma situação grave que não permita com que elas trabalhem, elas têm de ser afastadas, sim, e o poder público vai acabar ficando com essa conta, querendo ou não, porque atualmente o que a gente vê? A gente vê análises dessa condição aumentando, pessoas se afastando por mais de 15 dias do trabalho, e aí precisam de ter uma renda, porque se ela não tem condição de trabalhar, ela também não pode ficar desamparada financeiramente. E isso está trazendo um problema, porque está atingindo a maioria da população mais simples, a população menos favorecida, as pessoas assalariadas, que são pessoas que, por meio de um celular, um notebook, um tablet, elas têm tido fácil acesso a esse tipo de jogo. E esse tipo de jogo que é viciado, diga-se de passagem, né? Porque, pelo que dizem, você começa jogando, ganha aqui um pouquinho, ganha ali, e depois você fica naquela ânsia de tirar o que você ganha, como disse na reportagem, em um mês, em um dia, e você vai pegando empréstimo com parente, você, às vezes, joga no próprio trabalho. Se a gente for pesquisar, há casos de pessoas que estão tendo esse vício no próprio ambiente de trabalho, enquanto trabalham, em sua jornada. Servidores públicos também, que já foram afastados por conta desse motivo, né? Então, cria-se ali uma complexidade, porque a pessoa precisa ser afastada para tratamento, mas não pode ficar desamparada financeiramente. Senão, o que vai acontecer com ela? Ela tende, de novo, a cair nisso daqui. A cair nisso para ter renda. E as empresas não estão, né? As empresas não têm preparo para isso, né? Porque vai faltar funcionário. A Previdência Social também não tem especificamente dotação orçamentária para receber todo esse tipo de pessoas que precisam ser tratadas. E aí, o que a gente precisa para resolver esse problema? De um diálogo entre os setores sociais, a Previdência, trabalhista e também da saúde, como a psicologia, saúde, porque precisam ser cuidadas. Funcionário também. Isso. Pode falar, Edson. É tipo assim, Alberta, hoje a gente tem um caso, né, aqui no Espírito Santo, mas esse caso foi vamos supor, o rapaz ele teve a oportunidade de achar um órgão ou alguém para expressar o que ele estava passando. Mas na minha questão, tipo assim, qual órgão que eu procuro? Quem eu vou procurar para me ajudar, para pedir essa ajuda, para pedir esse apoio? Você está me entendendo? Quando a gente tem alguém ou um órgão que a gente pode procurar e recorrer, a gente vai procurar. E quando a gente não tem, quando a gente não sabe essa situação, ela passou uma situação aqui, no serviço, a pessoa está jogando. Eu sou motorista, sou pai de família, sou esposo, tá certo? Aí, tipo assim, eu cansei de pegar meu celular, no caminhão eu não posso nem pegar em celular, estou dirigindo, eu não posso nem pegar, tem câmera de um lado, câmera do outro. Mas eu pego o celular, boto do ladinho aqui e vou jogar. Então eu preciso, como eu mandei para você, ele está pedindo para ajuda, vocês, Luana. de ajuda. Então, tem pessoas que não têm essa oportunidade que eu estou tendo aqui. Não tem a oportunidade que o rapaz ali, que o INSS, passando a reportagem lá, está tendo ajuda. Tem pessoas que não têm. Luana, qual é o primeiro passo, igual diante dessa cena que ele falou e que eu achei assim, ele abriu o coração. Sim. O Edson veio aqui, ele abriu o coração, Sim. ele veio pedir ajuda, porque ele está vendo que está atrapalhando o casamento com a esposa, está atrapalhando a relação no trabalho também. Dicas práticas, Luana, o que ele pode fazer, o que a família também pode ajudar?
Bom, o primeiro passo ele já deu, né? Reconhecer que está com dificuldade em parar. Segundo, procurar o SUS, ou se o senhor tem plano de saúde, que eu acredito que a empresa forneça, procurar um médico psiquiatra para entrar com a medicação, entrar com tratamento psicológico e mudar as estratégias comportamentais que você vem adotando no seu ciclo. Porque começa assim, você já esquematizou a forma de jogar. Geralmente a gente faz assim, a gente conduz, organiza tudo na nossa rotina para facilitar aquilo. Se for possível, nem leva o celular junto com o senhor para o trabalho. É a primeira dica que eu te daria se você fosse meu paciente. Eu sei que é difícil, né? A gente às vezes precisa do celular para pagar algumas coisas, mas sai com um dinheirinho no bolso, é dificultar o acesso que te leva aquilo ali. Porque senão, seu Edson, você vai ficar naquele ciclo vicioso do jogo, da culpa, para poder sanar essa culpa e esse sentimento de vergonha, inferioridade. Eu volto a jogar para sentir um pequeno prazer, e esse ciclo, ele acaba destruindo ainda mais a nossa saúde mental como um todo, né? Mas, assim, um médico, se você realmente está sentindo desespero, talvez tenha um transtorno, né, mental por detrás disso, que o senhor já pode aproveitar e tratar, e não é vergonha nenhuma, né? A gente está vivendo numa sociedade totalmente adoecida, então reconhecer que você precisa de ajuda facilita o seu amor por você mesmo e pelas pessoas que estão ao seu lado. É isso. Perfeito. Ó, o Edson daqui a pouquinho vai contar pra gente, porque ele resumiu para mim nos bastidores que esse valor chegou, na verdade, ele contou aqui um caso de R$800, mas chegou a muito mais que isso. Hoje, se eu for analisar aí, 15, 20 mil reais. Pois é, em torno de 15, 20 mil reais. Daqui a pouquinho você conta pra gente como foi, né, como é que você foi escalando para chegar nesse valor. Tem aqui relatos que chegaram pra gente no nosso WhatsApp. Meu marido caiu numa dívida do jogo do Tigrinho, mais de 12 mil. Hoje estamos todos sofrendo as consequências disso. Outro relato, estou vivendo esse processo dentro da minha casa. Meu esposo está viciado, tentando esconder de mim o vício. Ele trabalha e eu não vejo nada do salário dele. Eu preciso comprar um remédio. Eu pedi ajuda e ele disse que não tem dinheiro, nunca tem. Olha isso, mas quando essa esposa acorda de madrugada, o que ele está fazendo? Jogando o jogo do Tigrinho. Outro relato, boa tarde, Albertinho. Uma vez eu fiz um empréstimo no banco escondido do meu marido. Ele ficou muito bravo. Eu peguei R$500. Deve ser para pagar, né? Continuar jogando. A Cláudia também participa com a gente. Ela falou que está tendo algumas recaídas ainda. E ela resume falando, isso é um inferno. Palavras da Cláudia. Também tem um comentário da Suzana de Vila Velha, que falou que a tia perdeu tudo há anos por causa de jogos. Perderam uma fábrica de malas, né? Ela falou que agora está sendo um foco de tristeza. Outro relato também, falando, Roberta, esse jogo só trouxe destruição, já perdi mais de R$6 mil e quase perdi meu casamento. Esses jogos chegaram a quase destruir minha família. Eu quase fui destruído por conta da minha fraqueza. Parei hoje, não jogo, eu estou liberto. Edson, vamos lá, como é que você foi escalonando para chegar cada vez mais nesse montante aí de 15 mil? Você começou ganhando? Comecei. Aí você foi empolgando? Comecei ganhando e... Ganhou quanto, você lembra? Roberta, eu não tenho assim... Eu tenho no celular aqui, e agora não vai abrir aí, mas eu ganhei bastante dinheiro. Tipo assim, uma vez eu estava lá em São Mateus, né, que eu sou motorista, fazendo entrega lá. Estava em São Mateus, coloquei R$50 à noite para jogar. R$50, joguei, fiquei com R$4. O celular descarregou. Eu saí lá para carregar e de São Mateus fui para Pinheiros. Em Pinheiros eu peguei aqueles R$4 e falei assim, vou jogar agora. R$4. Ganhei R$4 no Tigrinho. R$25. Mudei de jogo, apertei e não estava vendo a bancada, porque a bancada tem, né, 50 e tal. Quando eu apertei, eu estava jogando a R$10. 3 mil e poucos conto. Com R$4 ganhei R$3 mil. Aí você deve ter ficado, né, numa euforia. Falei assim, agora eu vou jogar direto que eu vou ganhar sempre R$3 mil. E não foi assim, não é assim, né? E fui jogando. No começo eu botava R$30, depois comecei a botar 50. Agora só para explicar a situação, ontem mesmo eu recebi meu dinheiro lá, eu tive que pagar umas continhas, mas fui lá, botei 300 conto no jogo. Minha esposa nem sabe, né? Vai saber agora. Perdi. Luana, vamos lá. O fácil acesso, o celular está aqui, está na palma da mão. E também essas promessas de grandes ganhos
né, são os principais fatores que têm impulsionado a isso. Como é que a gente faz para não cair nessa, para não ser uma vítima nessas duas iscas? Bom, se você sabe, né, você é responsável pela sua vida, considerando que você é adulto, a idade que mais tem viciado é 18 entre 39 anos, né? A gente sabe que são as idades que usam muito as redes sociais. Não instalar esses aplicativos, você está perguntando assim, para nem começar, né? Do zero, como não entrar nisso? Ou então quem entrou, tá gostando, pô, peraí, não vou me deixar levar por isso. Desinstala os aplicativos. No caso do Edson, nem ter os aplicativos do banco no celular dele, né? Deixar a Fabiana, toma conta das contas da sua casa agora, deixa ela receber o seu dinheiro, pelo menos para te dar uma ajuda, né? E se você não faz atividade física, eu te indico a caminhar, correr, vai liberar neurotransmissores do prazer em outras vias. Entender que a sua vida não é só trabalho e jogo, porque a gente também fica muito condicionado às redes, né? E a gente está fazendo poucas coisas de fácil acesso para a nossa vida, que os ancestrais faziam, né? Que é caminhar, comer bem. A gente não pode se permitir adoecer. Você já sabe aí na sua casa que isso não faz bem se você ainda não joga e não está viciado. Por que você vai entrar numa coisa que você causa malefício? E aqui a gente não falou do pior, né, Beta? Porque ter dívidas, você ainda vai ter vida para pagar. Fora as pessoas que estão atentando contra a própria vida. Quando elas não dão conta das emoções, né, super negativas que esse vício, que essa vergonha toda da família nos traz, esse constrangimento. Então, assim, você que está em casa, está percebendo que está demais, já não movimenta mais o seu dinheiro. Deixa outra pessoa tomar conta temporariamente. Se você está percebendo que você não está bem de saúde, né, está com ansiedade, está com depressão, busca logo o tratamento. Você tem esse direito, né? Você não precisa virar à mercê das empresas que só fazem dinheiro em cima de nós que não temos esse dinheiro. Luana, obrigada, viu, pela sua participação. Suelen também, uma grande contribuição para esse assunto, que olha a que ponto nós estamos chegando. Nós já chegamos e isso já passou do sinal de alerta há muito tempo. Edson, eu espero recebê-lo aqui de volta em outro momento, para que você possa contar, né, que você conseguiu se livrar dessa. Tá? E vai conseguir. Conta com a ajuda também da sua esposa, né, Fabiana? Com certeza. Tá? Dá um beijo nela por nós. Ok, obrigado. Uma ótima tarde, gente. Obrigado.